Olá, programa Eureka novamente com vocês. Hoje nós estamos iniciando uma série que nós vamos abordar educação e arte. Para nós começarmos esta série, que será muito especial, hoje nós trazemos também artistas que além de estarem atuando na educação, também são artistas, desenhistas artísticos. Vamos então à apresentação dos nossos convidados de hoje. Aqui, na minha frente, nós temos o artista, ilustrador e professor de desenho desde 1958, o senhor Nilson Miller. Faz tempo. Muito obrigada, muito satisfeita por você estar aqui hoje conosco e por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar bastante, vai trazer para nós novidades, vai trazer para nós também algumas coisas que estão para ser lançadas, né, recentemente, daqui a pouquinho, e também toda essa trajetória de história bem sucedida pelo desenho. São alguns anos de trabalho, né? A gente sempre acabou acostumando com isso, não sei por que a gente não desacostuma mais. E que bom que não desacostumou, Pois né? é. E que continua nessa trajetória. Já faz algum tempinho já. Muito bem. Professora Andréia Schultz, assim o seu sobrenome, com essa pronúncia? Exatamente. Eu agradeço o convite para participar, falar de arte, falar de educação, que eu gosto bastante, juntamente, né, com o nosso querido Zequinha. É um prazer. Isso mesmo. Então, como a professora Andréia está colocando para nós, então, o programa Educação e Arte. Nós trouxemos o artista e nós trouxemos também artista. Porém, ela está também em sala de aula com um grande número de estudantes. Mas nós vamos conversando sobre isso ao longo do programa. Bem, eu começo então perguntando para o nosso grande artista que está aqui, o senhor Nilson Miller, como começou, como foi desde o princípio, em que momento da sua vida você lembra que começou com o seu interesse em desenhar, em retratar ideias, imagens, enfim? A história em quadrinhos sempre foi, digamos assim, o meu motivo, o meu foco de vida. Uhum. Quando eu era criança, eu comprava aquelas revistinhas, Vida Infantil, vendo essas coisas, eu ficava maluco vendo aqueles desenhos e eu gostava de copiar os desenhos. Então, isso acabou me estimulando bastante. Depois, assim, todas as histórias em quadrinhos que eu via, eu queria entender como é que os caras conseguiam fazer aquilo. Sim. E daí, mais tarde, no meu quarto, eu tinha uma prancheta, que a primeira dinheirinho que sobrou, eu comprei uma prancheta e ficava no meu quarto. Então, o que acontecia é que eu deixava a revista ali, pegava o papel e às vezes eu ficava copiando, chegava a dormir em cima da prancheta. Então os meus primeiros professores eram em quadrinhos. Sim, sim. As revistas Eles estavam enquadrados em quadrinhos. Que bacana. Isso aí que, digamos, me empurrou. Me empurrou para essa profissão. Tanto assim que mais tarde, na continuação, em que a gente precisou aperfeiçoar mais, daí eu comecei a comprar livros de ilustradores que eu admirava, né, para analisar como eles faziam o trabalho e tentar seguir a fórmula que eles usaram. Mas como eu não tinha uma escola para me ensinar, eu quis estudar Belas Artes, mas eu não consegui entrar na Belas Artes porque precisava ter terminado o segundo ciclo, que era, além do primário, ter um científico na época. Isso. Hoje em dia mudou tudo. Atualmente é ensino médio. Pois é. Não,
E sem o científico, Uhum. eu não poderia, não poderia ingressar na Belas Artes. Sim, que já era um outro nível, um nível superior, né? Exatamente. Certo. Então, como eu não conseguia ingressar no nível superior, eu fiquei no meu nível mesmo. E estou nele até hoje. Eu acho que nós temos que agradecer como foi feito esse atalho aí, que deu muito certo. Mas nós ainda vamos colocando depois algumas gravuras aqui para quem está acompanhando conosco o programa, algumas dos seus desenhos, das suas obras e como essa trajetória foi se desenvolvendo. Professora Andréia, veja só, nós temos aqui um autodidata, que antes de mais nada, da forma como ele foi nos colocando, que iniciou pelo interesse aos desenhos, pelas histórias em quadrinhos, depois foi buscar ilustradores, livros, né, obras de ilustradores que chamou mais atenção, que houve uma afinidade. Professora, como assim? Ainda bem que ele não fez Belas Artes, talvez não fosse possível todo o trabalho que eu venho desenvolvendo em cima do trabalho do seu Nilson. Eu sou formada em Belas Artes. Sim. Mas o trabalho dele é, assim, magnífico, né? A acessibilidade do trabalho dele é muito importante no estudo da arte, principalmente no ensino fundamental. Eu fiz alguns trabalhos a partir do personagem Zequinha, e do trabalho como artista Nilson Miller, bem interessante. Eu estou num processo de trabalho bem bacana. Inclusive, o seu Nilson foi visitar, né, o nosso colégio. Ele também estuda no CEP, foi aluno do CEP. A professora Andréia, professora de Educação Artística. Eu sou professora de artes visuais, especificamente de artes visuais. E no colégio que eu trabalho, no Colégio Estadual do Paraná, nós atendemos 5.000 alunos. E esses 5.000 alunos, eles frequentam as aulas de arte, tanto no curricular, quanto na escolinha de arte, que é o espaço onde o aluno vai para fazer o seu curso. A maioria dos meus alunos de sala de aula são alunos de curso. Certo. Então, a mediação que nós fizemos recentemente lá na Gibiteca, né, nós levamos os alunos e foi muito interessante pedagogicamente, porque além de fazer todo aquele trabalho em sala de aula, eles puderam conhecer a exposição num espaço específico e o artista. Realmente, é bastante interessante, né? E, inclusive, isso proporciona um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento no sentido do interesse do desenho. Que eles têm contato com o artista, e isso desperta para a vontade também desses alunos em iniciar. Nós temos algumas gravuras aqui e eu vou pedir então para que sejam colocadas as primeiras gravuras e aí nós vamos comentando a partir daí. São fotos, veja lá, essa é a exposição, professora, essa exposição aconteceu na Gibiteca, é isso? Não, essa exposição é do Tribunal de Justiça. Certo. A partir do trabalho das figurinhas do Zequinha, os alunos estudaram, o seu Nilson nem sabe dessa exposição, ele está sabendo agora. Como o Zequinha, ele transita nos símbolos paranaenses, né? Okay. Os alunos fizeram um trabalho a partir das ideias, né, do personagem, e esse trabalho são dos alunos que frequentam o meu curso de desenho. Ele foi todo feito com bico de pena, nanquim e aquarela. Ok, muito bonitas as telas. Então, aí está a professora ao lado de uma figurinha do Zequinha, da 217. O que é exatamente, o que representa essa figurinha 217? De tão fã, virei uma figurinha, quer dizer, o meu trabalho virou uma figurinha também. Sei. Então, esse trabalho foi um convite de 18 desenhistas, artistas, né? A pedido da família do seu Nilson. E como homenagem tinha que criar uma ideia a partir dessa figurinha. E como eu sou descendente de ucranianos, né? Eu escolhi um personagem que é bem significativo, que é o Cosaco. Então, Cosaco, que são bravos guerreiros que defendem a Ucrânia. Isso é muito contemporâneo nesse momento, né? Muito significativo. E foi um prazer participar, porque eu escolhi um símbolo, né?
que representa o desenho, que tem uma relação com a minha origem e que tem tudo a ver com esse trabalho didático que eu desenvolvo a partir dessa concepção paranista. O Zequinha é paranaense, é curitibano, e os alunos gostaram bastante. Inclusive, nessa visita da Gibiteca, muitos alunos, duas alunas comentaram que aquilo foi uma inspiração. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A partir do momento que o estudante tem contato com a arte, o desenho, representada principalmente através de algumas situações da cidade, de alguns ambientes da cidade também, isso tudo inspira mesmo. Talvez até o nosso artista possa comentar sobre isso. Foi uma inspiração nas histórias em quadrinhos. Você conseguia se ver dentro da imagem, da figura? Quando a gente fez o Zequinha, foi, digamos assim, um trabalho profissional, porque eu comecei cedo também trabalhando para publicidade, porque era a única área em que o meu trabalho podia ser usado. Uhum. Comecei cedo de verdade, porque eu tinha, sei lá, 15, 16 anos também, fiquei de butuca numa agência, olhando como eles trabalhavam, mas não, sem fazer nada. Até eu pegar o meu primeiro emprego, que foi meio como é que é assim, sem querer, eu fiquei funcionário de uma empresa de loja, uma espécie de uma loja de departamentos que antigamente existia, que já fechou há muitos anos, que era um comercial tipo Hermes Macedo, etc, etc e tal. Bom, daí lá eu comecei a ter contato com a publicidade. E eu trabalhei muito tempo quando a primeira agência, digamos, com nome de agência começou em Curitiba, eu fui o primeiro desenhista dessa agência. Embora existissem agências antes, mas eram tudo meio improvisado, era meio amadoras, assim. E essa agência exatamente foi fundada por um cidadão que foi funcionário da Macanex, que é uma das maiores agências do mundo, com o escritório em São Paulo. Ele trabalhou lá, depois abriu a agência aqui. E, por causa disso, eu acabei, por consequência, trabalhando para todas as outras agências que começaram a abrir depois, porque não existia esse campo de trabalho na época. Então, o único que fazia esse tipo de trabalho, na época, era eu. Mas isso foi uma situação, né? Provavelmente tivessem outras pessoas que pudessem fazer com capacidade para isso, às vezes até mais do que eu, porque eu estava começando. Mas, então, isso acabou me levando para ser contratado por uma agência de publicidade. A história é meio comprida, não vou contar, mas para fazer esse trabalho do Zequinha. Olha, veja só que interessante. Primeiro nós citamos esse lado, esse talento para também ser desenvolvido através da ação autodidata, com relação às histórias em quadrinhos e depois fazendo a leitura das obras dos grandes ilustradores, né? Uhum. E agora nós temos uma outra ação também, pioneirismo. Porque se o artista, enfim, que fazia os desenhos, começou a fazer os trabalhos para várias agências de publicidade ao mesmo tempo, então foi um pioneiro aqui na nossa cidade, em Curitiba, não é mesmo? São circunstâncias, acabou acontecendo porque não aconteceu. Aconteceu. Mas... Da mesma forma que, por incrível que pareça, eu tenho até um diplominha em casa lá, sou pioneiro da televisão no Paraná. Sim, que nós vamos deixar para conversar sobre isso no segundo bloco do programa. Eu tenho que encerrar rapidamente o primeiro bloco e daí nós daremos continuidade na sequência. É só um minutinho, já voltamos.
E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter. Nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Voltamos para o segundo bloco do programa Eureka de hoje, que nós temos como tema central educação e arte. Nós temos convidados muito especiais no dia de hoje, o nosso artista que está presente, que aceitou gentilmente o nosso convite para falar um pouco sobre a arte. O artista Nilson Miller. E ao lado dele também a professora Andréia Schultz, que ela é professora em sala de aula no Colégio Estadual do Paraná e também tem uma ação como professora de arte em outra situação fora da escola pública. É isso, professora? É isso. Exatamente. Tá bom. Bem, no primeiro bloco, nós fizemos uma breve trajetória, então, do artista Nilson Miller, que contou que começou muito cedo a prestar atenção e sentir vontade também de descobrir como era desenhado e como era possível construir uma história a partir da história em quadrinhos. E ele fez uma breve trajetória, foi muito interessante. Agora, neste bloco, nós também vamos falar que ele foi um pioneiro tanto na área da publicidade, um dos primeiros desenhistas que trabalhou em várias agências de publicidade, que naquela época, segundo Nilson Miller, não era colocado como agência de publicidade, mas sim aquela produtora que estava contratada para fazer desenhos de publicidade para o comércio de Curitiba. Bem, então nós vamos passar pequenos vídeos em que o Nilson está desempenhando o seu papel como desenhista, e a partir daí nós vamos comentando. Nós lá temos o bonecão do Zequinha, que agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Zequinha, e também temos um colecionador, veja lá, que está demonstrando toda a obra, o álbum de figurinhas. Aquele álbum de figurinhas que aparece lá é o primeiro, já é essa nova edição? Essa é meio grandona pra gente. Tá certo. Essa nova edição, que é a mais recente, foi publicada em que ano? Em 21. Aqui em 2021, e é esta aqui que o colecionador estava folheando para nós. Mas a primeira edição? Foi em 79. 79. E como surgiu essa ideia do personagem Zequinha? Bom, bem antigamente tinha esse personagem era conhecido, era Bala Zequinha. Sim. Mas e a ideia e parou, né? Começou, foi uma febre em Curitiba, assim, da maneira que podia ser na época, né? Isso é quase 100 anos atrás. Sem redes sociais, sem internet, nada disso. Sem nada disso. Não, e daí o governo do estado, para homenagear esse personagem que foi tão representativo em Curitiba, eles quiseram fazer uma campanha do ICMS, do ICM na época, que para provocar, digamos assim, que as pessoas pedissem nota fiscal no comércio. E daí eles lançaram esse álbum de colecionar, porque trocavam figurinhas e álbuns por nota fiscal. Então ninguém comprava. A pessoa levava nota fiscal lá
ganhava figurinha, ganhava Sim. o álbum, e o governo dava prêmio para, digamos assim, para quem tivesse, completasse o álbum, tivesse a figurinha número tal, que nem a número 10, por exemplo, que era dificílima, né? E por que era dificílimo? Era dificílima porque o governo precisava que a turma trocasse bastante nota fiscal, e se fosse fácil, né, todo mundo enchia o álbum logo e parava de pedir nota. E qual era o número de figurinhas do primeiro álbum? 200 figurinhas. 200 figurinhas. E já para chegar à 10ª já era difícil. Não, é que eles escolheram algumas figurinhas que eram Certo. mais difíceis. As outras eram normal, né? Eram normais. Entendi. Então a 10 e eventualmente uma ou outra que a gente... Eu nem sabia, porque eu não cuidava disso. Eu só fiz os desenhos. Sim, era um artista. Né? Aham. Pois é. Então, aí, digamos, esse personagem acabou ficando na memória afetiva das pessoas, e o que acabou provocando, digamos assim, essa nova edição do álbum, com as figurinhas diferentes do primeiro, né? Uhum. Até na época, quando a gente foi para fazer isso aí, eu tive que redesenhar as 200 do primeiro álbum e Certo. fazer mais as 208 Uhum. desse álbum aqui. Eu vou pedir, então, para passar alguns videozinhos e algumas fotos em que nós vemos as imagens, inclusive do nosso artista na tela mesmo, colocando a mão na massa. Nessa está dando autógrafos, então, para uma criança. E na edição agora de 2021. E interessante como até uma criança desse tamanho, parece uma criança bem pequena, menor de 10 anos até, se interessando pelo desenho, se interessando pelo álbum do Zequinha e pedindo autógrafo. É porque os pais eram as crianças da época. Certo. E eles eram os portadores dessa tal da memória afetiva. Uhum. E eles procuraram transmitir para os filhos e para os netos, né? E graças a isso temos o trabalho da Andréia, Da Andréia. né? Que está, digamos, está nos honrando com o seu trabalho, e é uma pessoa fantástica. É uma artista também, além de professora, né, de desenho. Não, e ela é uma artista bacana. Quando eu vi o trabalho dela, eu pensei, puxa vida, ela devia trabalhar na área, né? Sim. Mas o trabalho dela é mais nobre. Ela está encaminhando os futuros profissionais, né? E ela tem capacidade para fazer coisas assim na área profissional, mas resolveu se dedicar exatamente a ser mestre e ensinar as crianças o caminho da arte, né? Sim. Que eu sei que não é fácil, porque eu lecionei desenho também e via como é difícil você convencer a pessoa que está querendo ser desenhista a ter a vontade de praticar, porque precisa muita prática, mas precisa exercitar a observação, Sim, a observação, o traço, e a técnica. Tem que juntar essas coisas para poder realizar um trabalho. Isso a firmeza no traço, né? Então, eu aqui, como leiga nesse sentido das técnicas iniciais, eu pensava que ia muito mais pelo talento. A partir de um certo momento, eu começava a desenhar, sem essa prática, sem essa firmeza no trato, e ia embora. Não é nada disso aqui, ou eu estou tomando uma lição hoje. Não, e se for só talento, né? Daí fica muito lento. Tem que ter talento e trabalho, muito trabalho. Sim. Não, e é uma coisa que também não é de uma hora para outra, né? Uhum. Então, tanto assim que um aluno, por exemplo, que nem um aluno da professora Andréia, ele não entra hoje e sai amanhã consagrado, né? Artista consagrado. Tem um caminho, tem uma estrada a percorrer, né? É isso e pelo mesmo. que a gente
Eu vou Tem pedir saber, então, né? ó, ali nós temos imagens de alguns alunos da professora Andréia. Onde vocês estão ali, Andréia? Então, esse é o trabalho dentro da Gibiteca, aonde esse trabalho foi justamente o lançamento do álbum, né, desse último álbum, mas ao mesmo tempo essa exposição ali representa os 18 desenhistas convidados, e aí eu estou entre eles com a figurinha 217 e são meus alunos. Sim. Então, esses alunos também foram apreciar tanto o trabalho do seu Nilson como artista, ou o Zequinha, que é o personagem paranaense, e o meu trabalho. E esse trabalho são leituras a partir de algumas figurinhas do Zequinha, né? Ah, então, ali nós temos o colecionismo e o movimento paranista. Eu gostaria, professora, por favor, que você comentasse um pouquinho. Anteriormente nós conversávamos que como no centenário da Semana Moderna de 22, né, que foram com os artistas em São Paulo, mas aqui no Paraná nós também tivemos um movimento Exatamente. que segue nessa direção, nessa linha. Comenta um pouquinho para nós, por favor. Exatamente. Como lá em São Paulo, né, acontecia a Semana de 22, aqui no Paraná estávamos, com o fato do Paraná ser considerado estado, a gente estava procurando uma identidade visual, né? Liderado pelo o artista Lang de Morretes, foi feita a concepção da ideia da pinha, pinhão e o pinheiro, né? E os artistas daqui estavam preocupados, então, de trazer esses símbolos paranaenses, que foi o que deu origem ao movimento paranista. Então, nós temos agora a ópera de arame também. E aí os alunos aproveitaram a ideia do Zequinha, da figurinha do Zequinha, mais o movimento paranista, o colecionismo, o prazer, né, estético do colecionismo também, além, né, o prazer estético, e fizeram esses trabalhos a partir de técnicas que eu trabalho em sala de aula Das com técnicas. eles. E o personagem Zequinha, então, visitando os pontos turísticos bem presentes em Curitiba. Nós temos mais algumas imagens também para seguir, que nós vamos vendo. Este é a exposição do Tribunal de Justiça, que nós já mostramos para o público, mas nós ainda temos outras, inclusive uma anterior a essa, que foi colocada para nós, pelo nosso técnico, sobre a edição especial, aquela que tem uma capa verde, que é esta aqui, né? Isso, lá. Edição especial do Zequinha. A professora pode pegar esse álbum, porque também é da edição especial, só que está aberto aqui com os artistas, é isso? Então, com a produção dos artistas. Essa é a foto que aparece ali na Gibiteca. Isso, né, professora? Olha lá. Essa é a foto que aparece na Gibiteca. Ok. E aí são 18 desenhistas homenageando o Zequinha, né? E cada um fez a sua versão. Eu não sei se o seu Nilson quer falar alguma coisa em relação a elas. Muito interessante, muito bonito o trabalho. Não. Pois é, eu acho que isso é uma coisa, essa que é a verdadeira homenagem para o Zequinha, porque no caso o meu trabalho foi um trabalho. Então nós temos aqui, né, aqui em Curitiba, Paraná, sei lá, né, grandes profissionais que agora tiveram uma chance de mostrar também. Eles tiveram, cada figurinha dessa é a versão, digamos assim, de cada artista. Por exemplo, esse aqui é o Zequinha pela Márcia Daes, aquela que fez o Esmilinguido. Sei, sabe? Então, esse é o Zequinha. Também é uma artista curitibana, ela. A criadora do Esmilinguido. Exatamente. Okay. Essa aqui, por uma coincidência, é obra da professora aqui, da Olha Andréia, só, qual é a figurinha da professora Andréia? 217. Essa aqui, com o cossaco. 200, e do lado aqui tem a polonesa, então a ucraniana e a polonesa junto, de um outro artista, o Eloir. Outro artista, Eloir, também. Muito bacana. São trabalhos, e cada digamos, cada figurinha dessas aí, inclusive, esse trabalho, ele foi, digamos assim, foi a escolha dos artistas foi feita pelo Fúvio, que é o diretor lá da Gibiteca. E ele teve um trabalho muito grande porque
escolher apenas 18 É, artistas sem de dúvida, tanta sem gente dúvida. boa, e ficou até ruim, porque teve muita gente que ficou chateada, que também queria participar. Mas vão ter ele outras não podia oportunidades fazer. Quem também, sabe, né? se Deus quiser, Claro. logo nós vamos ter uma É. nova oportunidade É, para uma que nova oportunidade, sem mais dúvida. artistas possam ter, Sem digamos dúvida. assim... Quem sabe nesse- alunos também. Pois quem é, sabe, quem pois é, sabe. Olha as pois é. ideias surgindo aqui no programa Eureka, que Exatamente. tá ótimo isso. Eu Não, só e- vou mostrar então esta capa aqui também, que foi uma capa de revista, né, há muito tempo atrás. Muito Mas tempo. eu só vou mostrar aqui rapidamente essa capa também, de autoria do artista Nilson Miller, e também as novidades que vêm. Mas nós temos que, infelizmente, encerrar o programa. O nosso programa é curtinho, mas eu não posso deixar de encerrar sem pedir para o nosso técnico, Kleber, por favor, coloca aquela imagem quando o artista Nilson Miller estava recebendo uma homenagem da Câmara Municipal de Curitiba. Que foi no dia 13 de abril, exatamente no dia 13 de abril. Não, essa aí é o autógrafo, é lá no finalzinho das fotos que nós temos, então, o artista segurando a homenagem, que na verdade era o título de Vulto e Mérito de Curitiba, que foi uma homenagem que ocorreu Poxa agora vida. recentemente, em abril. Então eu gostaria de colocarmos assim e fecharmos o Eureka com essa foto bonita, se for possível. Enquanto isso, enquanto nós esperamos que o Kleber consiga localizar então a imagem para nós colocarmos na tela, eu gostaria que a Andrea falasse rapidamente sobre essa ideia que está surgindo dessa exposição, rapidamente para nós encerrarmos o programa. Deixa só com um gostinho assim das pessoas ficarem com atenção do que vem por aí. Então, nós, os professores de visuais, mais o Centro de Memória, da professora Maura, nós faremos a primeira exposição do primeiro artista visual dentro do colégio, e esse artista será nosso convidado, Nilson Miller. Muito bom. Bom, nós faremos a divulgação aqui com o tempo, Depois. nós vamos conversando mais sobre isso. Por hora, eu tenho que encerrar o programa. Não conseguimos colocar a imagem do recebimento da homenagem, mas nós daremos uma problema. forma ainda, nós vamos colocar. Eu agradeço desde já, então, e mais uma vez a participação. E também convido a professora Eureka, olha, já estou chamando a professora Andréa de professora Eureka. E isso é bem comum, que os professores Eureka que participam aqui tornam-se professores Eureka. E eu gostaria que você viesse comentar sobre a exposição e fazer também a divulgação, ok? Eu agradeço Combinado? o convite. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de ambos. A gente que agradece. E estão convidados para uma nova edição, assim que tivermos as novidades já colocadas, para retornarem para fazer essa divulgação, tá bom? Agradecida. Bacana. Obrigado, obrigado. O programa Eureka termina por aqui. Continue conosco que nós vamos fazer ainda mais 2 programas falando sobre educação e arte. Por hora, encerramos por aqui. Até mais.